Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Raifran Batista e estou chegando a você através deste vídeo para mais um comentário em resumo da nossa lição de número 2 do terceiro trimestre de 2021. A nossa revista de adultos da CPAD traz o importante assunto neste segundo momento de estudo, em nosso segundo domingo, traz, portanto, a segunda lição com o tema O Reino Dividido. E aparecem dois homens, a história de dois homens, Jeroboão e Roboão. Na verdade, para ser justo à história e aos fatos precisos narrados na Bíblia Sagrada, devemos começar com Roboão, pois ele é o principal responsável, ele é a pessoa que estava como substituto de Salomão, ele era o rei no lugar de seu pai. Então a história começa com ele. A história da divisão do reino da nação de Israel não começa com Jeroboão, mas com o próprio Roboão. É isso que o texto bíblico vai nos mostrar. O texto áureo de hoje traz uma reflexão em um dos livros de sabedoria das Escrituras, que é o livro de Provérbios, capítulo 19 e o versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O que é que permanece? O conselho do Senhor. Há muitos propósitos no coração do homem, mas é o conselho do Eterno, o conselho de Deus, que prevalecerá. A verdade prática de hoje, a verdade prática desta lição, diz que os maus conselhos levam o homem à ruína, à destruição. Mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. O conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A Bíblia declara também no livro de Provérbios que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Isso quer dizer que, dependendo da resposta, da reação que se dá, que se faz, que se esboça diante de uma ação inadequada, duas coisas podem ocorrer. Ou a paz se estabelece, ou uma guerra começa, por causa de uma declaração. O proverbista também declara no mesmo livro que uma palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas ou bandejas de prata. Infelizmente, Roboão não foi sábio na sua resposta. O texto bíblico afirma isso. E para embasar a lição de hoje, o comentador, nosso irmão em Cristo, doutor e pastor Clayton, tomou como base o primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos de 1 a 10, utilizando-se também dos versículos 13, 14, 26 até o 29.
O texto começa dizendo que Roboão foi para Siquém, porque todo o povo de Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, isto é, quando Salomão ainda reinava, por causa de um problema do próprio Jeroboão, ele teve que se refugiar no Egito. Enviaram e mandaram chamar aquele homem, e o texto diz que Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Esta foi a proposta das 10 tribos. Então Roboão deu um prazo, pediu ao povo que 3 dias depois retornasse a ele. E nesse período, ele procurou 2 grupos de pessoas para tomar conselho. O primeiro grupo foi um grupo de homens, de anciãos, que haviam ajudado no reinado de Salomão, seu pai. O segundo grupo que Roboão procura é um grupo de jovens que havia crescido com ele, eram pessoas de sua geração, de sua idade. O primeiro grupo dos anciãos lhe disse: ouve o povo, atende a solicitação desse povo, e esse povo te servirá por todo o tempo. Mas ele escuta o segundo grupo, que ele diz: você é que é o rei, você pode responder do jeito que quiser. Diz então para esse povo que o teu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de teu pai. Se ele os tratou com um chicote, tu vais tratá-los com escorpiões. Aquele conselho, usando essa figura de linguagem, era uma forma de alimentar o ego, de alimentar o orgulho daquele jovem rei. O comentador da nossa lição foi feliz em apreciar a situação e comentar e dizer que o ídolo de Roboão era ele mesmo, era o seu egoísmo, era a sua vaidade, era a sua própria vontade. Era isso que Roboão gostava de apreciar. Ele adorava a si mesmo. Em outras palavras, ele, ainda que não tendo se declarado um idólatra como Jeroboão, mas também não foi um fervoroso adorador do Deus de Israel. Mas a lição de hoje nos ensina algumas coisas preciosas, nos ensina algumas lições extraordinárias que podemos tirar para o nosso crescimento pessoal, profissional e espiritual. E você, como líder cristão, pode extrair da lição de hoje enormes aprendizados para a sua liderança como homem de Deus, como mulher de Deus, como alguém que coordena um departamento da igreja, uma congregação, um trabalho de missões, talvez um campo, uma convenção ou um organismo, quem sabe uma ONG ou talvez uma organização paraclesiástica, uma agência de missões, um trabalho
em que você se encontra muitas vezes diante da necessidade de tomar decisões importantes para o bem do povo a quem você lidera. Aprendemos na lição de hoje algumas orientações podemos tirar para a nossa vida, cujas orientações servem para toda a caminhada. Na leitura diária da nossa revista de adultos, aprendemos que ouvir sábios conselhos direciona o ser humano para decisões seguras. A verdade prática, por exemplo, nos declarou que o conselho amoroso tem o poder até mesmo de nos livrar da morte. Deus é o detentor de toda a glória e Ele não divide a sua glória com ninguém. Isso também está implícito no comentário da lição de hoje. O reino de Deus pertence àqueles que abandonam as obras da carne e se dedicam a obedecer, a andar pelos caminhos da vontade de Deus. Aquele que sabe ouvir conselhos é sábio. Provérbios 12:15 faz essa declaração. Mas outra lição dura que pode ser aprendida é que toda idolatria e concupiscência carnal deve ser abolida quando se está em Cristo. E quem, por algum motivo, não abandona tais práticas, infelizmente, cairá debaixo do julgamento divino. Compreender a necessidade de ouvir conselhos conduz à sabedoria. Aí, então, aprendemos logo no primeiro tópico da lição de hoje, que apesar da carga pesada que Salomão havia imposto sobre a nação de Israel, ele conseguiu obter favores da nação usando sua estratégia, sua sabedoria. Ele tinha um grande projeto de construção. Salomão empreendeu projetos comerciais, construiu templo, construiu palácios, construiu vinhas, desenvolveu um projeto comercial interessante e assim, apesar de exigir um trabalho de grande intensidade de muitas das tribos de Israel, ele conseguiu levar o seu governo até o final. Salomão foi o terceiro rei da monarquia de Israel. Saul, Davi e Salomão. Os três reinaram um período de 40 anos, cada um deles completando os 120 anos da monarquia de Israel. Logo após, entra Roboão e tropeçou no seu próprio orgulho, quando o povo retorna e quer saber a resposta para aquela pergunta, para aquele pedido que o povo havia feito. Roboão responde com aspereza, com dureza, responde com desprezo e menosprezo ao pedido daquelas 10 tribos, dos representantes das 10 tribos que lhe haviam pedido mansamente e pacificamente. Aqui aprendemos o que Provérbios declara: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então houve uma resposta dura, houve uma resposta inadequada, porque Roboão preferiu ir pela sua própria vontade, ouvindo assim o conselho daquele grupo de jovens da sua idade. Isso não quer dizer que jovens não podem pensar equilibradamente. Claro que podem.
Jovens podem ter ideias maduras, promissoras, equilibradas. Mas neste caso, infelizmente, tanto Roboão como aquele grupo de jovens entraram por um caminho perigoso, alimentando o ego do jovem Roboão e, infelizmente, o reino foi dividido. Aprendemos, como síntese do tópico de número 1, que a missão de um líder é direcionar seus liderados e não os oprimir. Na verdade, a palavra liderança quer dizer influência. Liderar é influenciar, não quer dizer oprimir. Uma vez, Jesus, falando com os seus apóstolos, lembrou-lhes que entre eles não deveria ser como no mundo, pois os governantes muitas vezes oprimiam os seus liderados. Mas Jesus olhou para os seus discípulos, especialmente os seus apóstolos, e disse: entre vós não será assim. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser liderar, que sirva a todos. No conceito de Jesus, liderar é servir. Liderar bem é servir. Aprendemos logo no segundo tópico acerca dos erros de Roboão. Em primeiro lugar, ele repetiu os erros de Salomão. Ao seguir o conselho ou ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total desrespeito para exercer a posição em que estava. Ele deu uma demonstração de total desrespeito ao pedido que lhe havia sido feito. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que estavam pedindo. Isso significava desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria, de alguma forma, os ânimos agitados do povo, evitando a ruptura. Mas Roboão não seguiu este caminho. Aprendemos que os maus conselhos dos amigos de Roboão, em não ouvir o que as 10 tribos estavam solicitando, trouxe a ruína, problemas, e o maior de todos os problemas foi a própria ruptura, foi o rompimento, foi a divisão do reino. Imediatamente, os líderes das 10 tribos do norte se levantaram e disseram: que temos nós com o filho de Jessé? Que temos nós com a casa de Davi? Vamos constituir o nosso próprio rei. E Jeroboão já estava lá. Era uma pessoa que exercia enorme influência. E naquele momento foi constituído o rei das 10 tribos do norte, ficando apenas as tribos de Judá e Benjamim com Roboão. Assim o reino foi dividido. Roboão ficou liderando, reinando apenas sobre 2 tribos, que passou a ser chamado Reino do Sul, com a capital em Jerusalém. E as outras 10 tribos ficaram no domínio de Jeroboão, que reinou primeiramente em Siquém, depois a capital passou a ser Samaria, e o reino passou a ser chamado Reino do Norte. Assim aprendemos que um homem, um líder, um cidadão
uma cidadã que deseja prosperar na sua liderança, no seu governo, precisa saber ouvir conselhos. Porque quando o orgulho se torna o centro da vida humana, esta vida fica à sua própria mercê. Perceba que quando ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal, estamos atraindo o enorme problema para o nosso próprio caminho. Foi isso que aconteceu com o jovem Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ao declínio ético e, pior, pode levá-lo ao declínio espiritual, empobrecendo essa pessoa, tornando-a decadente. Aprendemos no segundo tópico que saber distinguir os bons dos maus conselhos é essencial no momento de tomar as decisões mais importantes da nossa vida. Isso serve para você, filho, para você, filha, que muitas vezes deixa de ouvir os bons conselhos do seu pai, da sua mãe, dos seus genitores. Quantas vezes temos sido informados acerca de um jovem ou uma jovem que não escuta o conselho do pai ou da mãe na hora de escolher o seu cônjuge, quando está se preparando para o noivado ou o casamento? E quantas vezes muitos filhos têm tomado a decisão errada e, cheios de uma simples paixão, tomados pela emoção, se deixam conduzir por uma união que não é a melhor, não seria a melhor, e depois passam muito tempo de sua vida ou até o resto de suas vidas ao lado da pessoa que não lhe ama de verdade, que não lhe respeita, que não cuida de você e que muitas vezes lhe traz tantos prejuízos pessoais, morais e espirituais. Escute o conselho do seu pai, da sua mãe, especialmente se ele teme a Deus, se ele conhece a palavra de Deus, se ele é uma pessoa que se deixa conduzir pelo livro dos livros, pela palavra do eterno Deus. Esta palavra tem o conselho de vida, o conselho que lhe dará a verdadeira vida, lhe fará caminhar e seguir o verdadeiro projeto de vida que lhe trará paz, alegria, prosperidade, felicidade e bem-estar. Não faça como Roboão. Aprendemos no último tópico da lição de hoje que o reinado de Jeroboão trouxe prejuízos para o povo de Israel, para os descendentes de Abraão, porque a rebeldia de Jeroboão com as 10 tribos, provocando a divisão do reino, trouxe consequências terríveis para aquele povo. No primeiro momento, Jeroboão, filho de Nebate, que pertencia à tribo de Efraim, sendo ele o primeiro rei do norte, passou 22 anos reinando em Israel. Só para lembrar a história, Jeroboão, ainda jovem, havia servido ao rei Salomão, que se agradou até do seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José, conforme o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 28. Todavia,
durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E ele tinha um aviso de um dos profetas de Israel naqueles tempos, que era o profeta Aías. Salomão, tendo sido informado sobre uma certa profecia que lhe causou pânico, que lhe causou medo, tentou tirar Jeroboão do seu intento, procurando matar-lhe. E o texto hebraico, o texto do Antigo Testamento, não nega a realidade. Tendo se sentido perseguido, Jeroboão refugiou-se no Egito. Mas quando ele soube que Salomão morreu, ele retornou para a terra de Israel. E assim se tornou o primeiro rei do Reino do Norte, após a divisão do Reino de Israel. Temendo que a peregrinação dos judeus para adorar no templo em Jerusalém pudesse fazer o povo retornar à liderança de Roboão, então ele teve uma ideia. Claro, essa ideia só subiu ao seu coração e só foi colocada em prática porque a idolatria já estava em seu coração. Não era apenas um intento político, não era apenas uma estratégia para continuar sendo rei, mas na verdade ele já não estava temendo o Deus de Israel. Então ele, infelizmente, erigiu 2 santuários com bezerros de ouro, santuários de adoração, de uma falsa adoração, um em Betel e outro em Dan. Assim, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém, ele criou santuários paralelos e promoveu uma falsa adoração. Essa atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sobre a sua própria família. A Bíblia nos ensina que as consequências da idolatria são certas, elas virão no momento certo. As consequências daquele que procura o caminho da idolatria, que se desvia do verdadeiro Deus de Israel, que deixa de adorá-lo, de honrá-lo como Criador e Senhor de sua vida. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos do infortúnio do povo de Israel, inclusive do seu próprio cativeiro. Deus não admite dar a sua glória a outrem. Está escrito em Isaías 42:8. Por isso, o pecado da idolatria, ali, naquele momento da história, teve como consequência a separação daquele povo da presença de Deus e logo em seguida o cativeiro das 10 tribos para a Síria e algum tempo depois o cativeiro das 2 tribos para a Babilônia. Perceba como as consequências da idolatria são trágicas. E isso não ocorreu só com a nação de Israel, mas com qualquer pessoa que se desvia do verdadeiro Deus, que se desvia da verdadeira adoração. O pecado da idolatria foi o responsável pela derrocada de muitos reis na história de Israel. Esse pecado de idolatria deve ser exterminado de nossas vidas, de uma vez por todas. Se por algum motivo você permitiu que algum resquício de idolatria estivesse dominando alguma área da sua vida, ou esteja na atualidade,
dominando alguma área da sua vida. Arrependa-se desse pecado hoje e mude de atitude. Arranque esse pecado do seu coração e permita que o Espírito Santo faça morada no seu ser. Adore o único e verdadeiro Deus, Criador e Senhor dos céus e da terra, aquele que sustenta a nossa vida, que nos deu vida e sustenta a vida. Só Ele deve ser glorificado, só Ele deve ser adorado. Renda-se a Ele, curve-se diante dEle, porque só Ele é digno da sua adoração. Para concluir a lição de hoje, enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, a lição de hoje nos lembra que Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo era ele mesmo, sua própria vontade, seu egoísmo, seu orgulho pessoal, sua vaidade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que irão lhe falar o que ele apenas quer ouvir. Mas esse crente que se deixa guiar pela palavra de Deus, o homem ou a mulher temente a Deus, que deseja ser guiado por Deus e por sua palavra, decidirá por ouvir pessoas que lhe falarão a verdade, ainda que essa verdade possa doer, ainda que essa verdade não agrade muito bem aos seus ouvidos no momento em que ela é dita, no momento em que ela é declarada. Mas se for a verdade da palavra de Deus, ela deve ser ouvida e obedecida. O desejo do meu coração, ao fazer esse breve comentário sobre a segunda lição do terceiro trimestre deste ano de 2021, o meu desejo é que você pare na hora de tomar as decisões mais importantes da sua vida e escute os conselhos que vêm de Deus, os conselhos que fluem, que emanam, que têm origem na palavra inspirada de Deus, a Bíblia Sagrada. Pois somente estes conselhos promoverão, lhe darão condições de ter uma caminhada feliz, equilibrada e abençoada em qualquer área da sua vida. Seja na sua profissão, seja na sua vida conjugal ou no seu ministério. Você, querido pastor, querido líder, dirigente, presbítero, diácono, auxiliar, missionário, líder em treinamento. Se por algum motivo, uma ira, um momento de ira, um momento de confusão ou perturbação mental passou a tomar conta do seu coração, da sua mente, dê um tempinho, tenha calma, conte até 10 ou até 100, como dizem alguns sábios escritores. Pense, deixe a tempestade passar naquele momento, reflita e tome a melhor decisão, enraizado, baseado, alicerçado na palavra de Deus. Seja feliz na sua liderança, seja feliz na sua caminhada, ouvindo os conselhos de quem sabe o que está dizendo, de quem já tem experiência e especialmente de quem tem comunhão com Deus. Não escute qualquer conselho, não se deixe levar por qualquer tempestade da vida ou momento de dificuldade, mas escute, especialmente quem vive em comunhão com Deus e quem pode
lhe ensinar o que é melhor para esta vida e que redunde na vida eterna, para a glória de Deus e para a tua felicidade. Amém.